Bom, um outro filósofo que vai estabelecer uma crítica à filosofia de Hegel é um pensador dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Nós poderíamos dizer, a título de introdução, que Kierkegaard vai fazer uma crítica à filosofia de Hegel, afirmando que ela não consegue compreender a existência do ser humano, a sua angústia e o seu desespero, né? Ou seja, a filosofia de Hegel não trataria da existência humana puramente real como ela é, né? Kierkegaard nasceu no ano de 1813 e morreu no ano de 1855, e ele vai contestar a supremacia da razão como o único instrumento capaz de estabelecer a verdade tal como Hegel havia proposto, né? Kierkegaard, ele é um pensador cristão e ele vai defender o conhecimento, afirmar que o conhecimento tem a sua origem na fé. Kierkegaard, ele afirmava que a existência humana, claro, ele é o chamado um dos pais do existencialismo, né? Por isso que a palavra existência vai estar presente aqui na nossa reflexão acerca de Kierkegaard. Ele afirma que a existência humana possui 3 dimensões que são excludentes entre si. Quais são essas 3 dimensões? Existe a dimensão estética, a dimensão ética e a dimensão religiosa, né? O que seria essa dimensão estética? A dimensão estética é aquela no qual se procura o prazer, né? A satisfação dos prazeres, das paixões, das pulsões. Essa é a dimensão estética, né? Lembrando que nós estamos falando acerca da existência humana, né? Uma segunda dimensão seria a dimensão ética, que para Kierkegaard, essa dimensão ética seria o ambiente no qual se vivencia o problema da liberdade e também da contradição entre o prazer e o dever, né? Porque existe uma diferenciação entre prazer e dever. Prazer é a satisfação dos prazeres e o dever seria justamente aquele lance da gente se perguntar qual é o meu dever, no sentido de uma reflexão para que você possa, de certa forma, agir, né? Pensar para agir, pensar para ver qual é a consequência que essa ação vai demandar na existência humana, né? Então, justamente seria aqui o problema da liberdade e a contradição entre o prazer e o dever, a nossa responsabilidade com as nossas ações, uma reflexão acerca das ações, né? O dever, né? A contradição entre prazer e dever. E uma terceira dimensão seria a dimensão religiosa, que para Kierkegaard seria a marcada pela fé, né? Então, de acordo com esse filósofo, cabe justamente ao ser humano escolher em qual dimensão que ele quer viver. Ele pode viver na dimensão estética, viver na procura por prazer. Ele pode viver na dimensão ética, justamente de uma certa forma tentando encontrar um equilíbrio aí, né? Vivenciando o problema da liberdade e também a contradição entre prazer e dever. Ou ele pode optar pela dimensão religiosa marcada pela fé. Bom, o ser humano pode fazer essa escolha, como eu já afirmei, em razão dessas dimensões serem excludentes entre si. Por quê? Porque essas dimensões, elas podem ser entendidas como etapas pelas quais o ser humano passa durante sua existência, né? Inicialmente, segundo a filosofia de Kierkegaard, ele vai falar que o ser humano, no processo de amadurecimento da sua existência, inicialmente ele viveria a dimensão estética, né? Ele viveria a dimensão estética, que é a busca por prazer. Ele, passado a fase da dimensão estética e no processo de seu amadurecimento, ele então atingiria uma segunda dimensão, que seria a dimensão da ética, né? A dimensão justamente onde ele vai experimentar a liberdade e também a contradição entre o prazer e o dever. E por último, o ser humano
chegaria no nível e a dimensão mais elevada, segundo a filosofia de Kierkegaard, que seria a dimensão religiosa, né? Bom, no sentido literário, os escritos de Kierkegaard são fantásticos e possuem uma beleza extremamente fantástico, vamos dizer assim, chamativo, de um pensador hermético, uma produção literária que não é fácil a compreensão, mas é de extrema profundidade, vamos dizer assim, né? Ele vai tratar de temas que são, de uma certa forma, estranhas àquela que era o objetivo da filosofia do seu tempo, né? Diferente de todos os pensadores que trataram temas relacionados ao conhecimento, Kierkegaard vai inaugurar uma nova forma de pensar, trazendo temas que até então não estavam tão no alvo dos pensadores da sua época, né? Ele vai abordar, por exemplo, temas como o amor, como o sofrimento, a angústia, o desespero, né? Sem esses temas não é possível ser entendidos pela razão, né? Esse é o pensamento de Kierkegaard, né? Esses temas não podem ser entendidos pela razão, né? Não há possibilidade de você racionalmente dar uma explicação acerca do amor, sofrimento, da angústia, do desespero, da dor que o ser humano passa, né? A principal crítica de Kierkegaard à filosofia de Hegel deve-se ao fato de que ela não leva em consideração a subjetividade humana na existência. A palavra existência novamente aí. É nesse sentido que Kierkegaard ele vai influenciar as chamadas correntes irracionalistas, ou seja, que não tem como a razão e o desenvolvimento racional como objetivo, e também a corrente existencialistas, né? Que acabam, de uma certa forma, recolocando a questão da verdade a partir do processo da própria existência, a análise do ser humano a partir da sua própria existência. Para ele, nenhum sistema de pensamento consegue dar conta da experiência ampla e única da vida da vida individual do sujeito, né? Não existe uma possibilidade de você racionalizar a experiência do indivíduo, que é extremamente ampla e única de cada sujeito, né? Ele vai se opor à filosofia sistemática de Hegel, de uma certa forma, essa filosofia de caráter abstrato de Hegel, e que vai procurar destacar as condições específicas da existência humana e, de uma certa forma, tentar incorporá-las às suas reflexões filosóficas, né? Por isso que ele é considerado, como já falei, pai do existencialismo. Bom, na sua obra, Kierkegaard vai procurar analisar os problemas da relação da existência do ser humano e o mundo, né? Poderíamos dizer assim, seriam temas como: qual seria a relação existencial do ser humano com o mundo? Qual é a relação existencial do ser humano com ele mesmo? Qual é a relação existencial do ser humano com Deus? Então, é justamente a compreensão de uma relação que existe entre o sujeito, a sua existência e o mundo, ele mesmo e Deus, que vai ser tema da filosofia de Kierkegaard, né? Nós poderíamos dizer assim, nesse sentido, a primeira é a relação do ser humano com o mundo, né? Ou outros seres e a natureza, né? Essa relação é dominada, segundo a filosofia de Kierkegaard, como pela angústia. É dominada pela angústia, né? É válido entender a angústia aqui, como que ela é compreendida por Kierkegaard, né? A angústia ela é entendida como um sentimento profundo que temos ao perceber a instabilidade de viver em um mundo de acontecimentos possíveis sem garantia de que essas nossas expectativas sejam realizadas, né? Então imagina, é isso que ele vai falar que é angustiante, porque é justamente você viver no mundo e perceber justamente uma instabilidade, né, que existe em possibilidades de coisas aconteçam sem a garantia de que elas realmente aconteçam, de que as suas expectativas a respeito dos acontecimentos que você planeja, eles se concretizem na sua existência, né? Ou seja, que vai escrever numa frase que diz assim: no possível,
tudo é possível, né? No possível, tudo é possível. Existe possibilidade de que algo aconteça, tanto quanto existe possibilidade de que algo não aconteça. E saber que algo pode ou não acontecer, segundo Kierkegaard, isso é extremamente angustiante, né? Assim, nós podemos dizer que nós vivemos em um mundo onde são possíveis tanto a dor como o prazer. São possíveis tanto o bem como o mal. São possíveis tanto o amor como o ódio, né? Tanto o favorável como o desfavorável. E justamente essa contradição da existência que é angustiante, né? Angustiante, né? É você, de uma certa forma, iniciar um relacionamento e não saber se esse relacionamento vai se concretizar, vai se aprofundar, vai se estender para um compromisso mais profundo, né? Saber que mais dia ou menos dia essa pessoa pode deixar de te amar, pode, de repente, encontrar uma pessoa mais bela que você, mais fantástica que você, mais amorosa que você, e se você der a sua razão a pensar acerca dessa possibilidade, você vai sentir angústia, você vai experimentar a angústia. Então, para Kierkegaard, viver é angustiante, né? Viver é angustiante. Uma segunda relação seria a relação do ser humano consigo mesmo, né? Ou seja, para Kierkegaard, essa relação do ser consigo mesmo é marcada pela inquietação e pelo desespero. Por que essa relação é marcada pela inquietação e pelo desespero? Isso ocorre por duas razões fundamentais. Primeiro, ou porque o ser humano nunca está plenamente satisfeito com as possibilidades que realizou e idealizou, ou, segundo, porque não conseguiu realizar o que pretendia, né? Ou seja, você acaba esgotando os limites do possível e fracassando diante das suas expectativas. Isso justamente é a relação do ser humano consigo mesmo, é marcado então pela inquietação e pelo desespero. Inquietação porque você nunca saberá se plenamente, se você as possibilidades que você planejou, se elas se realizaram ou não, né? Ou se elas podem se realizar ou não, ou aquilo que você pretendia que se realizasse, se você conseguiu realizar ou não. E você acaba, de uma certa forma, vivendo inquieto. E o segundo, claro, quando, de uma certa forma, o que acontece, se você não conseguiu realizar o que pretendia, acaba esgotando os limites do possível e você acaba fracassando diante das suas expectativas. Aí você experimenta o desespero. Então veja que ele é um pensador triste, vamos dizer assim, né? Um pensador triste. Terceiro seria a relação do ser humano com Deus. Para Kierkegaard, a relação do ser humano com Deus seria talvez a única via para superar a angústia e o desespero. Então, a relação do ser humano com o mundo é marcada pela angústia, a relação do ser humano consigo mesmo é marcada pela inquietação e pelo desespero, ou seja, o ser humano sem Deus, ele vai experimentar angústia, inquietação e desespero. E uma forma de conseguir se salvar da angústia, da inquietação e do desespero seria o ser humano se relacionar-se com Deus. Por isso que ele afirma que essa dimensão religiosa é a dimensão mais elevada que se podia experimentar na vida, né? Ou seja, uma vez que a relação do ser humano com Deus seria a única possível para superar a angústia e o desespero, contudo, essa relação é marcada pelo paradoxo de ter de compreender pela fé o que é incompreensível pela razão. É aqui que é o eixo duro do pensamento de Kierkegaard, né? Ou seja, conseguir relacionar-se com Deus seria uma forma de você superar a angústia e o desespero. Só que essa relação com Deus é uma relação que se estabelece pela fé. E fé é certeza sobre coisas que não podemos comprovar. Se fé são certezas sobre coisas que nós não podemos comprovar, então aquilo que tem-se que compreender pela fé torna-se incompreensível pela razão. A única forma do ser humano, então, acreditar e compreender as coisas pela fé seria lançar-se ao absurdo da fé. Crer no absurdo, né?
segundo a palavra de Kierkegaard, crer no absurdo, né? Lançar-se no absurdo, saltar no absurdo, saltar no escuro, né? E crer, de uma certa forma, que é essa relação com Deus que vai, de uma certa forma, proporcionar uma superação da angústia e do desespero para a existência humana.